A história da humanidade traz consigo grandes mistérios e sociedades perdidas no tempo. Muito dessa história se transformou em mitos e lendas que foram passadas de gerações em gerações. Esta é um dos contos que talvez seria a mítica cidade real. Pesquisadores começaram a investigar mais a fundo uma cidade descoberta na Micronésia, que possui várias características de uma civilização poderosa, porém desconhecida. Muitos inclusive acreditam que essa cidade tem alguma ligação com os antigos mitos gregos sobre a cidade dos filhos de Poseidon, o deus grego dos mares. Atlântida ou não, essas ruínas são um achado fascinante que desvendamos a partir de agora. Mistérios sem explicação. Quantas outras civilizações já foram esquecidas no tempo? E quanto nós sabemos sobre nossa própria história? A humanidade anda nesse planeta há milênios e deixa rastros de antigas culturas e mitologias. E que tal um pouquinho de nossa história através dessa incrível cidade descoberta no meio do Oceano Pacífico? Presente nos diálogos de Timeus e Crítias, criados pelo filósofo grego Platão, Atlântida é uma enorme cidade habitada pelos Atlantes. Os filhos de Poseidon que residiam nessa ilha eram possuidores de vastas riquezas e leis justas. Porém, com o tempo foram perdendo seus costumes e adotando estilo de vida que incitaram a ira do panteão grego. Como punição, os deuses afundaram a ilha com um grande maremoto. Com o tempo, esse mito foi passando de gerações em gerações, até chegar na cultura popular contemporânea. Muitos arqueólogos e historiadores ainda buscam a resposta por trás da lenda de Atlântida. Mas afinal, seria esse conto verdadeiro ou somente mais uma ficção mitológica grega? Alguns investigadores acreditam ter encontrado algo muito similar com a mítica cidade citada em ruínas, encontradas na Micronésia, que se localiza no Oceano Pacífico. Vários moradores da região têm medo de ir nas ruínas, alegando que o local é assombrado e que aquele que passar uma noite nos escombros antigos acabam não voltando de lá. Essa cidade localizada no meio de Nam-Madol, região que fica na ilha de Pompei, foi considerada pertencente a uma misteriosa civilização. Essas pessoas foram supostamente as primeiras na história a estabelecer suas moradas no Pacífico. Existe outra lenda que diz que naquele mesmo lugar existe uma cidade submersa escondida por ali. É dito também que à noite pode-se ver as luzes dessa cidade refletidas nas águas próximas ao sítio arqueológico. O antropólogo Marco McCoy, professor da Universidade Southern Methodist University, no Texas, estima que a cidade é datada nos períodos entre 1200 e 1800 depois de Cristo. Mark McCoy acredita que a cidade era um centro administrativo. Ela seria o ponto central dos antigos moradores da ilha. Em outras palavras, Nam-Madol seria uma cidade capital de uma civilização. Pesquisadores que visitaram a ilha identificaram nas ruínas vestígios de casas, templos, túmulos e palácios, indicando um povo desenvolvido. Não somente isso, uma foto aérea foi tirada e mostrou que o local possui várias ilhas artificiais e quebra-mares. Foram por conta dessas diversas características que muitas das pessoas que estudam as ruínas criaram um paralelo com a famosa cidade de Atlântida. Os cientistas se perguntam por que construíram uma cidade no meio do oceano. Mesmo que Nam-Madol não se localize onde Platão descreve Atlântida. Bom, é uma descoberta muito curiosa, mas a teoria que se tem é que a cidade misteriosa era um importante centro religioso e político. Mas afinal, quem seriam essas pessoas que habitavam ali? Isso já é uma questão para o futuro. E para quem curte atrações turísticas macabras,
e está pensando em fazer uma viagem internacional no fim do ano, temos um destino ideal. A assombrosa Ilha das Bonecas, que, como o nome já diz, conta com possivelmente milhares destes brinquedos pendurados em suas árvores, em estado profundo de decomposição e até mesmo sem cabeça e outros membros. Localizada a 17 quilômetros da Cidade do México, através de uma viagem de barco, o lugar conta com uma lenda muito peculiar. Aparentemente, a primeira boneca teria sido pendurada durante a década de 50, quando seu único habitante, Dom Julián Santana Barreira, encontrou o objeto junto com o cadáver de uma menina que havia se afogado. Barreira, que era muito religioso e supersticioso, para manter a fantasma contente, o homem começou a resgatar outras bonecas que encontrava flutuando no canal e jogados no lixo, para depois pendurá-los por todo o local da forma que estavam. Além disso, ele também mantinha uma cabana cheia destas figuras. Inclusive, as vestia com diversos acessórios diferentes, como óculos escuros e cocares. Conforme sua história começou a se espalhar, pessoas curiosas decidiram visitar a ilha, sendo recebidas de braços abertos por Dom Julián, que cobrava uma pequena taxa pela visita guiada. Porém, mesmo com toda a dedicação para acalmar a garotinha, as coisas não terminaram bem para William. Alguns afirmam que ela o assombrava cada vez mais, sussurrando no meio da noite que queria sua boneca de volta. No fim, não há como saber se essas aparições foram reais ou não, mas ele foi encontrado morto em 2001, tendo se afogado na mesma área na qual encontrou o corpo há quase 50 anos antes. Atualmente, a atração macabra está sob os cuidados do sobrinho de Barreira, Anastácio Santana Velasco, e agora inclui um pequeno museu construído na ilha com recortes de jornais e a boneca favorita do falecido, que se chama Angustinita. Para quem se interessou, cuidado, é preciso avisar. Os habitantes de locais próximos acreditam que não só os espíritos dos brinquedos ganham vida e sussurram durante a noite, como o próprio Dom Julián continuou ali, assombrando e cuidando da estranha Ilha das Bonecas. E aí, você encararia esta aventura? Sim ou não?